Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ganhou força a partir do meio do ano passado, que é sobre engenharia de contexto, né? E a gente vai falar sobre um contraponto aí da engenharia de contexto com a engenharia de prompt, que com certeza você que nos ouve no Entre Chaves já deve ter ouvido bastante aqui, né? Da gente falando sobre engenharia de prompt, tem um episódio sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre a evolução da engenharia de prompt e como que esse novo termo, né, de engenharia de contexto vem ganhando mais o mercado, vem falando, né, vem ganhando mais o hype aí da tecnologia quando se fala sobre desenvolvimento com inteligência artificial. Então, para hoje, né, para falar desse tema, Rafa está aqui comigo, minha companheira de bancada. E aí, Rafa? E aí, Fernandinha, bora? Bora falar sobre isso. E também estamos aqui com o Ramer para conversar sobre isso conosco. E aí, Ramer, primeira vez no Entre Chaves? Não, acho que eu vim falar do Dora aquela vez, então tô Verdade, verdade. visitante secundário ou Ah, coisa boa. terciário. Então bora lá falar sobre isso, né. Então, gente, assim, como eu falei, para quem nos ouve aqui ou, enfim, trabalha com IA, com certeza já ouviu falar sobre engenharia de prompt, que é basicamente saber escrever uma boa entrada, né, para o modelo de inteligência artificial, para que ela entenda o que você está pedindo e Saber o te que entregue perguntar, né? O que exatamente, você espera receber. exatamente, para que ela te dê algum resultado útil, né, podemos falar que é isso. E nesses últimos anos aí, a engenharia de prompt virou disciplina, inclusive, né, a gente viu vagas sendo abertas, né, de engenheiro de prompt, Loucura. né, e pessoas, né, assim, a gente viu muito isso aqui, falando sobre isso aqui no Entre Chaves, né, a gente viu várias técnicas surgindo para como melhorar o seu prompt, né, como escrever o melhor dos prompts, partindo justamente dessa premissa que, se você escreve o prompt certo, a LLM vai te entregar o resultado que você quer. Então a arte parece ela era isso, né, saber escrever o melhor dos prompts. Só E que e tem aí várias técnicas, né, que sim, assim, tem não a gente é pode simplesmente elaborar um prompt, mas também existem técnicas avançadas, como o few shot, como isso o chain aí, of thought, então isso aí, a gente pode até entrar a é, gente vai entrar um pouquinho nessas técnicas, né, mas o fato é que, até meados do ano passado, imaginava-se que para eu ter uma boa resposta da LLM, bastava eu escrever um bom prompt. E aí que alguns caras aí começaram a falar que: "Espera aí, não é exatamente isso". E aí, assim, tudo começou com o CEO da Shopify, que falou em um tweet dele, engraçado, né, que tudo de tudo A começa começa com um com tweet. X É lá, uma com o loucura, Twitter. né. E o cara chegou e falou assim: "Eu prefiro o termo de context engineering do que prompt engineering, porque não é realmente só a instrução que você dá do que importa, mas sim todo o contexto que você fornece para que o modelo consiga responder melhor". E aí, assim, o Andrei Karpathy, né, que a gente já falou sobre ele aqui também em alguns episódios, que ele é cofundador da OpenAI, é ex-Tesla, falou sobre software 3.0, foi o cara que cunhou o Vibe Coding também num tweet, também também endossou, Muito né, doido. "Poxa, esse negócio de context engineering parece legal". E aí esse termo começou a virar verdade. Aí a Anthropic publicou artigo sobre isso, e por aí foi, né. Então, é justamente isso, o context engineering, então, só para a gente começar o episódio já sabendo desses 2 termos e a gente ir para a discussão do que é cada coisa, enfim, o que é um diferente do outro, o context engineering, então, é basicamente você decidir, né, como que o que entra na janela de contexto da LLM e o que fica de fora. Justamente porque a janela é limitada, né, temos aí hoje, talvez, né, acho que o modelo que tem mais é 1 milhão de tokens, né, de janela de contexto, mas a janela é limitada, então eu preciso limitar, eu preciso decidir o que entra e o que sai. Até do ponto da janela de contexto, o tamanho do, né, quantos tokens e tudo, a assertividade que ela tem ao longo da população dentro da janela de contexto cai também drasticamente. Então acho que foi o próprio Carpati que comentou, assim, que em algum momento ele falou que era impossível, que desenvolvedores iam ser totalmente substituídos, porque se perdia 50% da assertividade, qual que é a chance, né, de um software ser desenvolvido com esse percentual da assertividade? Exatamente. Então foi isso no final das contas, né, a janela de como se fosse assim, né, o context engineering, então, é essa arte de otimizar o que entra no contexto. E no final das contas, desenvolver software, igual o Rami falou aqui agora, tem muito sobre isso também atualmente, né, sobre essa arte do que eu dou para minha LLM de contexto para que ela me retorne o melhor trecho de código que eu quero,
né? Porque se eu dou muito contexto, ela pode se perder. Se eu dou pouco contexto, ela também não sabe o que ela tem que fazer. Então o negócio virou uma arte. E existem estudos, né, que comprovam essa degradação da resposta baseado em janelas maiores de contexto. Então, por exemplo, o Databricks 2024, já há bastante tempo, fez um primeiro estudo mostrando, né, essa degradação para contextos maiores, ainda que os modelos estão evoluindo para cada vez mais aceitar mais tokens. Teve outros também que, acho que o Chroma fez um mais recente também mostrando o fenômeno do context distracting e context root. Então são alguns termos aí que o pessoal usa. Mas esse context distracting é interessante porque mostra que apesar de você às vezes fornecer uma janela ali rica, você pode Tá ter distraindo, informações né? adicionais ali que vão degradar a É sua muito doido performance. isso mesmo. E até as ferramentas também de construção, elas tomam algumas decisões por conta própria, pra otimizar o contexto, e aí essa degradação você ainda luta contra uma engenharia que também vem da construção dos agentes em si, ou dos agentes agênticos, né, que também acabam refinando ali qual que é o contexto que ele vai carregar e em algum momento ele pode acabar resumindo esse contexto, ele pode tomar alguma decisão, seja de resumir, seja de tirar alguma informação ou outra. Exatamente. Então, antes da gente entrar mesmo na engenharia de contexto, né, em tudo isso que a gente acabou de definir aqui, queria dar um passo atrás para a gente falar assim, como que foi, né? Por que precisou sair da tal da engenharia de prompt, que virou um hype muito grande antes de 2025 ali, era um negócio muito falado, mas de repente, por que vocês acham que houve essa ruptura aí, né? Essa necessidade, talvez, de surgir um negócio diferente? O que vocês pensam aí sobre isso? A LLM ela não é capaz de responder tudo, né? Ela é limitada pelo dataset de treino dela e muitas necessidades envolvem uso de dados proprietários, envolvem assuntos muito específicos que muitas vezes a única saída seria você fazer um fine tune de um modelo, o que é algo muito complexo e que exige conhecimento altamente especializado. E eu sei disso porque já participei de projetos em que foi tentado ajuste de modelo e é muito complexo, porque se você não tem um dado que está no formato de pergunta e resposta, por exemplo, se o seu dado é estruturado, você acaba não obtendo um resultado muito bom. E aí surge essa necessidade de, beleza, então o treinamento da IA não é suficiente. Então, o que mais que eu posso fazer, né? Então, aí você vai começando a colocar coisa dentro do prompt. Então, você coloca o seu texto lá dentro, o seu dado, e aí, limitados pelo que a janela de contexto suporta, você precisa agora começar a se preocupar com como que eu vou pegar exatamente aquilo que a IA precisa, como que eu vou automatizar essa busca. E aí veio a RAG, né, como talvez, acho que é o nascimento da engenharia de contexto, né. Então a RAG, de maneira bem simples, é uma técnica onde você vai, ter o seu conhecimento ali armazenado em uma base de dados, e aí no tempo de pergunta, né, no tempo de chamada da LLM, você vai ir nessa base de dados, recuperar somente o que é necessário para aquela pergunta, e aí você vai passar o resultado que você pegou do seu banco para a sua LLM, dentro do contexto. E aí descobriu-se que os bancos vetoriais eram muito úteis para esse tipo de técnica, porque com o banco vetorial a gente consegue utilizar uma busca por similaridade. Então, que seriam os embeddings, né? O banco vetorial, você tem uma lista de embeddings do seu documento, eu faço essa busca semântica, usando cosseno, cosine similarity e várias outras, onde eu consigo recuperar todos os documentos que se aproximam semanticamente da minha pergunta. E aí eu posso, recuperar, sei lá, 5, 10 documentos que mais se aproximam e mandar isso para a LLM. Então, isso é a RAG. Então você está dizendo assim, né, que antes a gente tinha engenharia de prompt como se fosse assim, eu tenho só o meu prompt é a única coisa que eu consigo enriquecer o meu modelo, já que ele foi treinado, né, e tal, e então o meu prompt é o jeito que eu consigo colocar dados que não fizeram parte do treinamento dele. Aí surgiu a RAG, que opa, tem agora um novo jeito também, né, que eu vou conseguir inserir na minha janela de contexto um outro negócio aqui, com dados que eu vou conseguir fazer essas buscas semânticas. É isso que você está dizendo, né, que é como se fosse assim, Isso. criou-se uma nova técnica para enriquecer ainda mais esse contexto, que não só aquele prompt que a gente escreve lá na mão, eu quero, não sei o que, haja como fulano, faça isso do jeito A, B e C, né. Isso. E o banco vetorial, assim, é interessante porque
é como se ele te permitisse, fazer uma busca no banco de forma semântica e não, por exemplo, usando um select Ah, ali que sim, você vai sim. fazer um filtro de forma objetiva. Então, você vai pegar aquilo que tem no banco que é semanticamente se aproxima mais da sua pergunta. Mas isso é bem limitado, né. Tem vários problemas que podem acontecer com isso. Eu acho que assim, até a dinâmica e quando a gente começou a aplicar LLM dentro do mercado, e eu acho que isso que é uma coisa louca, assim, porque a LLM nasceu, parecia uma disrupção muito grande, só que quando ela começa a ser aplicada dentro de organizações, a gente descobre que o que foi aplicado lá, o treinamento que ela teve, a informação que ela tinha não era suficiente para responder o que a gente precisava. Então a gente tentou falar assim, como que eu pego o que eu tenho aqui, jogo para ela e dentro de uma caixa preta, porque o formato que ela foi construído, ela me devolve aquilo como uma decisão, cadeia decisória, ou seja, com workflow, ou seja, com a informação mais precisa do que eu queria naquele momento. Só que a natureza dos processos, dinâmicas do dia a dia, elas não são desse jeito, né? Geralmente, quando você inicia um trabalho, você não tem todas as informações que você deveria ter para resolver aquilo. E a gente acabou construindo sistemas desse jeito. A gente acabou construindo sistemas muito distribuídos. A gente acabou construindo sistemas realmente desacoplados totalmente e até fora da empresa. E jogar né, dar um tiro, um one shot ali. E talvez Ter com tudo, toda. né, com tudo que você precisa para enriquecer aquele contexto e a LLM responder certo, né, parecia um negócio muito difícil, né. Exatamente. E é muito interessante isso, que eu estava até, esse final de semana, estava conversando com uns amigos, né, sobre assim: "Ah, e aí, você usa IA?", né, que não trabalham aqui na DTI, trabalham em outras empresas, e perguntando: "E aí, como é que você está usando IA lá no seu trabalho, não sei o quê". Aí uma das minhas amigas falou assim: "Ah, sabe que eu fico meio com preguiça, sabe, de ficar usando IA demais, porque eu tenho uma preguiça danada de escrever um prompt, aquele prompt todo com todas as informações e tal". Aí eu falei assim: "Uai, mas você não precisa mais escrever esse prompt todo". Mas é isso, querendo ou não, eu acho que isso é muito representativo, porque em algum momento do passado, a gente precisou escrever esses melhores prompts com todas as informações, com tudo. E se você esquecesse um detalhezinho, a LLM te dá um resultado ruim, né. E a gente usava o meta-prompt, que era uma É, coisa que a gente tinha na DTI que era muito legal, que você fazia a própria IA refinar o seu prompt, fazer perguntas para você e iterando no exato. loop ali até você obter o melhor prompt. Então isso era muito Exatamente, porque legal. isso era arte, né, era você ter o melhor dos prompts que você podia fazer, né, só que isso não é mais verdade, né. Inclusive, assim, a própria Anthropic no artigo dela, quando ela fala de context engineering, ela fala, assim, que existem algumas técnicas que inclusive de prompting, que hoje talvez não faça nem tanta diferença, sabe, assim, por exemplo, você colocar tags XML no seu prompt, você ter, né, o seu ator, não sei o quê, nã talvez são técnicas que foram muitíssimo importantes em algum momento da nossa vida, mas que agora E com os modelos os mais novos modelos eles deixaram de ser estão necessário. evoluindo demais, e sem contar que a engenharia de contexto dá outros contextos, né, e que faz com que isso não seja mais verdade. Tem vezes que eu converso com um modelo em formato de query, que o formato de query é quando você, por exemplo, limpa tem uma frase, aí você limpa tudo da frase que não é extremamente importante, tipo substantivos, você tira os conectores e eu já cheguei nesse nível de conversar Gasta em menos em token, query né, e menos, né, mais e obter a barato mesma e resposta. obtém a mesma resposta. Uma outra coisa que eu também achei curioso desse mesmo negócio, né, é justamente que ela falou assim: "Ah, porque a LLM é muito boa com teste unitário, né", que é justamente talvez o que era mais fácil de da LLM gerar com um prompt só, sabe. Porque Muito tinha o legal isso. contexto total que você passava ali, ou a classe, o que que Exato, que era um Como um contexto muito código, faça teste pequeno, né. unitário. E o contexto era pequeno, que era, assim, uma classe, né, um negócio muito pequeno que ela conseguia gerir, né. e eu acho que isso que causa ali aquela constante, e aí, é uma bolha ou não? Que é isso, não resolveu, Aham. alucinou. Alucinou agora. Alucinou, mas virou a palavra da vez, a alucinação da LLM. E era justamente essa parte, não tem informação suficiente para funcionar bem, né. Então, isso foi bem engraçado e como que isso vai se repetindo ao longo do tempo. E até falando agora de contexto, existe o contexto que ele é on-premise, né, que ele não é nem eu falo que é o
contexto on-premise, que são os arquivos que estão dentro desses, né, desses agentes agênticos, que você orienta ele a como agir também em determinada parte do seu contexto. E isso daí pode ser um guia essencial para você indicar para ele o caminho certo a seguir, porque você não precisa dar o contexto todo para ele para tomar uma decisão suficiente. Então, à medida que ele for evoluindo dentro do workflow que você esteja montando, e programação é assim, né? Você vai evoluindo por camadas ou por passos, você vai alimentando ele com um contexto suficiente para ele tomar a próxima decisão. Então, acho que essa parte de também aproveitar mecanismos que podem estar na própria cadeia de decisão, mas que eu não preciso carregar para sempre para executar, eu acho que é uma parte do contexto também que começa a quase que brigar, né? Não é só contexto, não é só texto, mas é uma arquitetura de sistema da mesma forma que você construía, né? Eu não preciso de camada de dados no front-end e foi. Por isso que eu acho realmente, né, que a engenharia de contexto, ela tem essa arte, né, de otimização, mas ela tem, eu concordo com você, um caráter também arquitetural, que é de você entender justamente o que que você tem que dar para o seu contexto para que as respostas sejam assertivas. Sejam fazendo essas técnicas que a Rafa mencionou, né, por exemplo, de mecanismo de algum mecanismo de atenção sobre o sua imensa base de dados para falar o que é importante, o que que não é. Seja selecionar os seus documentos certos, seja criar os seus MCPs, porque também é outra coisa que o dev provavelmente tem dificuldade aí hoje, que ele tem 1 milhão de MCPs para usar, e se você coloca todos os MCPs em jogo, provavelmente eles estão consumindo o seu contexto, e eles estão provavelmente poluindo o seu contexto, né, e estão tirando a atenção do que realmente importa. Se você está colocando a memória 100% persistente, como se fosse assim, não tirando na hora certa, igual você acabou de mencionar, você provavelmente está colocando mais coisa do que precisa. Então, assim, Context distract. tá distraindo o seu contexto. O seu agente, ele precisa ser ativado com aquele contexto que ele tem na hora certa dele ser ativado. Enquanto ele não precisa dele, não precisa de manter aquilo ali no contexto, né? Então, é realmente, eu concordei com você, que ele é realmente quase como se fosse uma arquitetura. Você, hoje, criar agentes para otimizar e ter eficiência na produção de código tem um caráter arquitetural de você entender o que que você precisa dar de munição para ele nos melhores momentos, sabe assim? Então, é muito sobre isso, eu acho, a engenharia de contexto, quando fala de software, né? Um ponto interessante é que eu até costumo falar, né, com o pessoal que está começando a trabalhar seja construir, né, os agentes assim. Falei, trata como se fosse você. Quebra em problemas menores. Você vai lidar bem, muito melhor com problemas menores. Então, você vai quebrando as etapas, vai quebrando como você vai decidindo em problemas menores e só aciona aquele conhecimento no momento necessário. Exato, né, é igual aqui no próprio artigo da Anthropic também, eles fazem esse paralelo com o humano também, que é justamente isso, é como se assim, né, imagina que você tem a LLM, ela é tipo a gente mesmo, assim, né, imagina que você está buscando uma informação no meio de um livro gigantesco de 500.000 páginas, que você não sabe muito bem onde essa informação está. Então você vai ter dificuldade mesmo, e às vezes você vai encontrar a informação errada, vai achar que está certa, e é isso, né, e segue vida. E LLM é a mesma coisa, se você tem dependendo do que você está colocando no seu contexto, você está distraindo ela com certas coisas, você está dando coisas que ela não precisa para responder aquela pergunta que você está fazendo. E isso só está criando confusão na cabeça dela, Eu né, achei entre legal muitas que aspas. é um pouco como a nossa memória funciona Sim, também, né, exatamente, tipo, você não se lembra tudo a todo tempo, e às vezes você tem dificuldade pra lembrar uma coisa, aí você vai concentrando, pensando, e você consegue se lembrar da letra de uma música, sei lá. E rede neural, não chama rede neural à toa, ela foi inspirada na forma como Exato, as né. sinapses ocorrem, então. E isso é legal, assim, porque acho que quase 10 anos atrás eu criei um joguinho que replicava aquele Genius. Não sei se é da época de Ah, vocês, da mas minha é. mas na época eu e os meus amigos que a gente criou, a gente queria validar o quanto que em algum momento a gente sabia que o ser humano não ia conseguir carregar essa informação para acertar. Porque a nossa memória ela é dividida em short term memory e long term memory. E a gente só carrega para essa short, que é essa lembrança que a gente tem acionamento rápido, até 7 chunks.
É a maioria, assim, das pessoas, que é de 5 a 7 chunks. E o que que é esses chunks, né? A gente tem umas técnicas que a gente programa na nossa memória para acionar os conhecimentos e guardar ele por tempo mais suficiente. Então, igual quando a gente fala o número de telefone, geralmente você tem um jeito de falar. E quando adicionaram um dígito a mais, todo mundo se perdeu e falou. Aí fala 9, aí você fala, nossa. As novas gerações não dão esse espaço mais, gente. Eu fiquei sabendo, chocante, chocante. Pois é, e quando alguém começa a te perguntar diferente, você já não. Porque você está acostumado a carregar para sua memória aquilo ali na hora de falar. Então é igual o CPF, que você fala de 3 em 3, o último 2. Então, assim, esses chunks é a mesma coisa também a LLM. Você só vai carregar para a memória dela na etapa na hora que você estiver tomando essa decisão. E aí, na época, a gente tentou adivinhar o momento certo que a pessoa ia esquecer. Por quê? Porque ele tem uma pausa entre um chunk e outro, porque ele carrega e vai juntando aquilo. Então, se ele fez mais de 7 saltos ali, que a gente fala, essas pausas, provavelmente ele ia se perder. E aí a gente está tentando adivinhar isso. Então, Trouxe uma frase aqui para resumir. Engenharia de contexto, achei super legal. Palavras de Lance Martin, do LangChain, que foi um dos fundadores do LangChain. Ele definiu engenharia de contexto como a arte e a ciência de preencher a janela de contexto com exatamente a informação certa em cada etapa da trajetória de um agente. Acho que resume bem aí o que vocês falaram. É exatamente isso, né, que o Rami estava falando. E agora, levando um pouco para o mundo do desenvolvimento, né, do desenvolvedor, né, que está nos ouvindo, eu acho que talvez isso é uma das coisas que as ferramentas estão evoluindo cada vez mais, né, agora falando de Cursor, de GitHub Copilot, de Cloud Code, que é justamente essa arte de otimizar contexto. Às vezes as pessoas até ficam assim, mas qual que é a diferença entre, sei lá, o Cursor e o GitHub Copilot? E para mim, essa parte da gestão do contexto é uma das diferenças que tem entre essas ferramentas. É como que elas fazem esses mecanismos de sumarizar o contexto na hora certa, de definir, né, em qual momento, qual o contexto que é mais importante, ou enfim, qual o que ela vai realmente incluir na janela de contexto da LLM, que é agnóstica, como se fosse assim, né, a LLM, ela tá lá como se fosse uma API que tem uma janela e quem tá gerenciando o que manda são as ferramentas, é o Cursor, é o Copilot. E para mim, uma das coisas que diferenciam eles é justamente as estratégias que eles decidem fazer em como gerenciar esse contexto, né, para otimizá-los. E eu acho que isso vem diminuindo em relação à distância cada vez mais, que eu acho que essas ferramentas, elas junto com os frameworks, né, que eu acho que também fazem muita diferença em relação à gestão de contexto, eu acho que esse combo ferramenta e framework é o que vem diminuindo a diferença cada vez mais entre as ferramentas, porque eles ajudam justamente a dar o melhor contexto. E aí, dado que eu dei o melhor contexto, gente, a LLM vai quase que eliminar o processo da ferramenta. Vai ser qual LLM responde melhor. Agora, se eu vou usar no Cursor, no Copilot, tanto faz. Então, minha visão é essa, assim, que esse para mim está sendo a evolução das ferramentas. E para mim elas estão se aproximando cada vez mais. E aí, claro, né, a não ser que elas lancem features novas, que aí vem o negócio das skills, né, dos agentes, dos subagentes, que aí começa a trabalhar cada vez mais nesse negócio dos contextos, né. outro dia eu fiquei pensando como estruturar isso, essa ideia de contexto e como que as pessoas deveriam encarar o fluxo ali de desenvolvimento, e a gente ficou discutindo disso, fiquei discutindo disso com os amigos também, né, que a gente fica fazendo esse intercâmbio assim, por horas e horas. Eu falei que é como se a gente tivesse assim, usando a programação e a gente primeiro olha dentro do código. Então você toma a decisão olhando dentro do código naquele momento que você está. Em algum momento você vai falar assim, não, essa informação aqui não é suficiente para eu tomar uma decisão. Imagina que você está numa camada front-end, talvez eu vou precisar usar um componente novo, alguma coisa. Aí você vai lá e precisa usar um MCP. Aí você imagina que você tem sua biblioteca de componentes toda num pendrive. Aí você pluga um pendrive lá no computador e começa a tirar o que você precisa ali. Aí você precisa construir sua API. E aí você tá lá na API, começa a construir ela e você fala assim, pô, eu devia saber como que meu banco de dados está, como que a informação está estruturada, para saber como que eu corrijo esse bug, para saber qual que são os formatos do banco, para eu projetar melhor essa classe aqui.
Aí você vai lá, tem hoje em dia, né, alguns MCP de banco de dados, aí você pluga mais um MCP. E aí você vai dando a informação para ela trabalhar naquela parte do código, trabalhar naquela outra parte do código, plugar numa fonte externa quando necessário. Só que essas fontes externas também têm limite. Então aí que eu acho que assim, os MCPs e como que você vai programando, e à medida que você vai quebrando esse fluxo ao longo do tempo, você vai refinando e aumentando essa assertividade, se aproximando cada vez mais daquela zona, né, de assertividade de 99% que a LLM tem. E não poluindo totalmente ali as suas ferramentas em momentos desnecessários. E aí, quando eu fiquei construindo, né, que a gente ficou construindo essa narrativa lá, a gente falou assim, pô, então não é bem só uma arquitetura, né? Parece um pipeline. Eu falei, pô, parece mesmo um pipeline, que você carrega uma informação naquele momento, faz um build ali, carrega a informação. Então eu acho que assim, a engenharia de contexto, pensar nela como uma arquitetura e quebrar ela como uma arquitetura, mas à medida que o trabalho vai evoluindo, né, para desenvolvedor, eu estou talvez restringindo aqui, mas isso pode ser em sistemas, pode ser em outros agentes que vocês estejam construindo para a organização. À medida que ela foi evoluindo, você também precisa construir um pipeline ali de passos certos e ir iterando em cima dessas informações até a próxima cadeia de decisão. Então, acho que isso foi uma iluminação que a gente teve naquele momento ali, que eu até fiquei guardando isso aqui para como que a gente pensa nisso com engenharia de contexto, né? Justamente, né, que é o que a gente tem falado aqui desde o início, né, que é ativar as informações certas nos momentos certos, né. E seja isso, como você falou, dentro do desenvolvimento do software, que aí eu vou fazer isso talvez com agentes, né, com subagentes dentro das próprias ferramentas, né, dentro das IDEs ou com skills, né, que vão ativar o contexto certo, as ferramentas certas na hora certa. Mas se eu estou construindo um agente, pensando no iFood, um agente que vai, né, conversar comigo e eu vou poder pedir minha comida no WhatsApp, sei lá. Aí esse cara também ele vai ter toda a série de coisas que ele vai fazer, vai ter lá os seus subagentes também, que vai, por exemplo, sei lá, um vai fazer o pagamento, o outro vai olhar a disponibilidade de entregador, o outro vai olhar a disponibilidade da loja, sei lá, né, então vai ser uma série de uma orquestração de uma série de agentes e cada um com o seu contextinho. E eu acho que isso é tão importante mesmo, né, tanto quando a gente fala sobre o âmbito de negócio quanto de processo de desenvolvimento de software, porque é isso, que se eu tenho um negócio que é monolito, é a mesma, para mim assim, é quase que o mesmo desafio da gente ter monolitos ou microserviços. Se eu tenho um monolito e todo mundo sabe de tudo, é claro que alguma hora esse negócio vai dar merda, assim, né, claro que em alguma hora eu não vou escalar, que eu não vou conseguir, né, ter o conhecimento do todo, enfim, né. E quando eu tenho microserviços, eu tenho uns negócios muito mais bem estabelecidos, o que, claro, gera outros problemas também, né, de governança, enfim, né, de alinhamento, enfim, de outras coisas, mas que pode me dar outras oportunidades, que no caso do contexto aqui, é de ter respostas melhores, com certeza, né, de conseguir otimizar os contextos. Bom, então acho que é isso, assim, né, essa conversa nossa aqui muito sobre engenharia de contexto e como ela evoluiu aí da engenharia de prompt. Queremos ouvir de vocês, nossos ouvintes, se vocês já trabalham com engenharia de contexto ou não, se vocês também têm essa visão que a gente teve aqui, né, de que a engenharia de contexto também é uma arte, é quase que uma arquitetura, é um pipeline, né, de coisas e essa decisão do que colocar para o agente não é tão trivial, né, quanto ela parece, né, ser. Então queremos ouvir também a sua opinião, né, de como vocês estão vendo isso aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Valeu. Valeu.